Bem-vindos! Vocês já imaginaram como vai ser a vida, gente, com 100 anos? Nessa série especial do Change for Good Talks, Transformando por Toda a Vida, nós vamos... A gente quer manter acesa essa chama de um longevo empoderado, de um longevo potente. E como é que a gente faz para continuar sendo o que somos hoje, com 60, 70, 80, 100 anos? Esse tema, ele está aqui presente na nossa conversa muito porque a gente está num momento da história onde a gente conquistou esse ganho de longevidade, de, né, viver mais anos do que era estimado antes. E a gente sabe que já que a gente tem isso e nós vamos viver numa sociedade com mais longevos do que jovens, essa sociedade tem que se reorganizar, né? E como é que a gente repensa tudo isso? Então, eu sou Renata Brunetti, né, fundadora do Change for Good e, né, sou a host aqui do Change for Good Talk. Estou aqui hoje com a Maria Clara, né, que vocês já conhecem, e que ela é a responsável na Ashoka por esse estudo da nova longevidade. E aí, nós vamos hoje, né, Clarinha, receber aqui a Bel Santos, que vai se apresentar. Bel, conta pra gente quem é você. Que pergunta mais profunda, Renata. É, É vamos lá. assim que a gente começa. Então, muito obrigada pela oportunidade de conversar com você, conversar com Maria Clara e poder estar aqui, né? Quem sou eu, né? Alguém que está podendo falar de envelhecimento, de longevidade. Então, eu sou uma pessoa que tem conseguido subverter os caminhos determinados para minha família, para os meus vizinhos, para as pessoas parecidas comigo. Eu já estou vivendo mais do que muitas pessoas da minha família viveram. Eu estudei mais do que muitos da minha família estudaram. E eu me apresento como uma ativista do livro, da leitura e das bibliotecas. Uma educadora social, por mais que isso possa parecer um pleonasmo, né? Porque educação e sociedade deveriam estar de mãos dadas o tempo todo. Mas eu escolhi, como educadora, ser uma educadora que vive nas comunidades, uma educadora que ajuda a pensar o que a gente pode aprender pertinho da comunidade. E dentro disso eu fui estudando muitas coisas. Eu fiz magistério, fiz matemática, fiz turismo, fiz mestrado em turismo, me especializei em pedagogia, mas são só jeitos de saber melhor como escutar e transformar a escuta em educação para mim e para quem está perto. Nossa, Clarinha, conta um pouquinho de você também. Ixi, eu só, eu sou Maria Clara, ou Clarinha para as amigas aqui. Eu sou mãe da Lila, eu moro na Índia, estou aqui no Brasil, atualmente moro na Índia, né? Mas eu estou na Choca, como você falou, estou coliderando aí essa iniciativa de longevidade, onde a gente está tentando olhar um pouco para as mudanças que tem que acontecer na sociedade, já que a gente está vivendo muito tempo. E como é que a gente faz, né, a sociedade ser uma sociedade para que as pessoas, como a Bel disse, que vêm do mesmo lugar que a Bel veio, possam também viver muito tempo, que hoje não acontece, né, Bel? Então é um pouco com esse olhar que a gente tá trabalhando com inovadores sociais e pensando, né, como o que a gente tem que fazer. Além disso, eu sou uma apaixonada por pessoas e histórias e estar aqui com você, Isabel, não só empreendedora social da Choca, mas uma das minhas melhores amigas, com uma das histórias que eu mais admiro e é uma das minhas grandes inspirações diárias também. Então, obrigada, Belzinha. Bel, você estava falando, né, um pouquinho
vamos dizer, do seu trabalho e da importância da educação, e vamos dizer, o quanto educação e sociedade, né, na verdade, deveria ser praticamente a mesma coisa, né? E eu até queria te contar um pouquinho que eu sou doutora em psicologia social e no meu estudo eu justamente trabalho, assim, estudei muito sobre o quanto a gente vai se refazendo e se reconstruindo a cada interação, né? Nós somos isso, né? Não somos uma coisa estática, né? Nós somos alguma coisa eternamente mutável a partir dessas conversas, né, dessas trocas que a gente faz. E a gente também é fruto do nosso meio, mas a gente constrói também esse meio o tempo todo. Então, sei lá, o que eu queria te contar é muito que meu pensamento está muito alinhado com essa questão de que a gente pode tudo, né? E pode modificar tudo. E aí eu fico com uma curiosidade, né? Que vocês já falaram aí um pouquinho, que é quantas e quais mulheres você já foi na sua vida? Nossa, muitas versões, né? Eu sou a filha do meio de 5 mulheres. E eu tive uma irmã mais velha, tive 2 mais velhas e 2 mais novas, né? Mas a imediatamente mais velha sempre foi alguém que brigou muito para conseguir as coisas que ela queria. A mais nova sempre foi alguém que dançava muito, muito graciosa. E eu tenho essa altura desde os 14 anos. Eu fui uma criança muito alta, muito magra, meio esquisita, meio desengonçada, com essa voz, né, com uma voz grave. Então, sempre alguém estava achando que eu tinha algum problema. Era um tal de me levar para médico. Então, eu fiquei meio naquele lugar, né, dessa menina tímida, meio estranha, que ninguém achava bonita. E aí você tem que encontrar um lugar na vida. Eu fui uma aluna exemplar. Eu fui uma menina que estudava muito, eu era ótima em matemática, eu tinha meus cadernos super organizados, porque alguma coisa tinha que dar certo, né? Já que você não é linda, você não dança, você não briga. Então eu encontrei esse lugar, né, de estudar. Isso já foi uma coisa nova na família, né? Porque todo mundo tinha que trabalhar cedo. Eu trabalhava, mas também estudava. Eu fui manicure, né, nessas minhas vidas. Fui manicure, eu apoiei professoras deficientes visuais para escrever, né, num período que você não tinha outros recursos para que elas estivessem lá. E aí eu comecei a ficar muito perto dos esquecidos da minha comunidade, né? E os esquecidos estavam na favela, a gente era muito pobre, mas não morava na favela, e estavam na favela muito próximo das situações de violência. E aí eu encontro uma amiga, Valdênia Paulino, querida, que Maria Clara também conhece bem, e a gente começa a apoiar mães a visitarem os seus filhos no presídio, para que essas mães não abandonassem os filhos que estavam lá na FEBEM. Então, a primeira ABEL socialmente é a ABEL dos Centros de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente. Uma ABEL que está lá nas situações de violência, apoiando os meninos e meninas, mas principalmente as mães. Nesse lugar eu acabo descobrindo, né, eu já era alfabetizadora na favela, eu acabo descobrindo essa paixão pela educação. E aí eu viro a Bel professora que trabalhou com Paulo Freire, olha só, né? Porque eu fui fazer a faculdade, aí na faculdade meu pai falava assim, já que você gosta de estudar, estuda uma coisa que vale a pena. Ele achava que ser professora, né, era muito pouco para alguém que estava querendo estudar. Aí eu prestei para engenharia e matemática, passei em matemática e virei a professora de matemática. Quando o Paulo Freire foi secretário, eu coordenei a área de ciências matemática da região leste de onde eu venho. Então, virei a Bel professora. Depois disso, né, eu passo a me encontrar com os poetas negros. Imagina isso para uma mulher tímida. Você encontrar poesia em que você consegue dizer, nossa, ele também, eu também. A literatura é um projeto de humanidade, né?
E aí nas palavras de Solano Trindade, Oliveira Silveira, Conceição Evaristo, eu começo a entender que muitas dores que aquela menina tímida sentia não era timidez, né? Era intimidação, né? Eram silenciamentos. E aí eu começo a ganhar uma outra voz. E aí quando eu encontro uma organização, o CERT, e a gente começa a organizar um trabalho, o Prêmio Educar para a Igualdade Racial, como fortalecer educadores e educandos para encontrar na educação uma possibilidade, um projeto de construção de igualdade. Então eu sou muito conhecida como essa Bel que luta pelas questões raciais. Só que aí nesse lugar, né, eu começo a ver o quanto a literatura, assim como os poetas negros mexeram comigo, como a literatura ela pode ser um jeito, pela metáfora, pela subjetividade, o quanto ela ajuda a gente a enfrentar as verdades totais, né? As certezas absolutas sobre o destino, sobre a vida. E aí, Renata, eu entro de cabeça na questão da literatura, na potência que a literatura, que a arte tem para dizer que o lugar da gente, como você dizia aqui no começo da nossa conversa, é onde a gente quiser. Não tem lugar definido. E aí eu entro nessa luta pelo direito humano à literatura, pelo direito humano de ter biblioteca perto de casa, pelo direito humano de ler e de escrever, de encontrar a própria palavra. Então essas muitas Bels, né, no fundo, é a mesma Bel, né, que luta pela defesa dos direitos humanos. E se a gente pensa nos direitos humanos, nas pessoas e nos territórios, tudo importa, né? Não tem nada que é mais importante. Tudo é importante se aquilo te ajuda a construir uma voz, a construir um lugar, né, no mundo. Resposta longa, né? Não, Desculpa. maravilhosa, né? Assim. E, bom, já que estamos falando, né, o que você é hoje, o que você já foi, como é que você se vê aos 100 anos? Olha, primeiro essa pergunta é muito boa, né? Porque já a gente conseguir pensar, né, aos 100 anos, então eu passei um pouquinho da metade, né, da minha vida. A questão da longevidade era, Bel, assim, junto com essa pergunta para o pessoal, você chegou a pensar, ou as pessoas ao seu redor pensavam no viver longamente, não 100 anos, mas o que que era? Difícil, né, Clarinha? Porque olha só, né, eu tenho a avó paterna, né, que morreu, eu tinha 5 anos, né? Ela morreu com menos de 60 anos. Eu tenho vários tios que morreram com menos de 60 anos, os vizinhos, né? Primeiro, assim, na minha geração, né, a gente tinha muito medo do ano 2000, né? Então, nós vivíamos muitas vezes fazendo os cálculos, falando, puxa vida, o mundo vai acabar, né? Qual é a idade da minha mãe, do meu pai, a minha? A gente tinha a maior pena de não viver muito. Mas, principalmente, né, a gente viveu o tempo todo com a morte muito perto da gente, né? Era normal você enterrar pessoas jovens, pessoas que deixavam filhos pequenos. Os últimos 16 anos, de quase 18 anos da minha vida, eu tenho concentrado as ações num território que chama Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, em que a esperança de vida em 2008 era de 56 anos. Então, assim, não é que são coisas do passado, né? Ainda hoje a gente vive com expectativas de vida muito baixa em alguns territórios. E na minha família, embora a gente tenha um extremo, a gente tem uma avó, uma bisavó que se imagina viveu 102 anos, a avó Chica, mas que foi uma pessoa assim que morreu sozinha, né? Porque filhos, filhas, ela precisou dar para ser empregados de outras pessoas. Então, pessoas que gastaram seus corpos, né, muito cedo, e mesmo a avó Chica, que viveu mais anos no Nordeste, na Bahia, viveu sozinha, porque todo mundo teve que se espalhar para aguentar viver, né? Hoje eu tenho a sorte de ter pai e mãe, mas a gente sabe, né, que meu pai e minha mãe, que são octogenários, eles só conseguem estar hoje vivos nessa idade porque as filhas conseguiram frear um círculo de morte, né? A gente conseguiu que eles pudessem parar de trabalhar um pouco antes do que os seus pais.
a gente conseguiu contribuir no cuidado com a saúde deles. Então, a gente está vivendo uma novidade nas nossas famílias, né? Ninguém conseguia projetar, né? Então, hoje, poder falar assim, olha, como é que eu quero chegar aos 100 anos? Isso já é uma mudança de linguagem muito grande. É muito feliz sua pergunta, a pergunta de vocês. E eu fico imaginando assim, primeiro, né, eu adoro viver, então eu tenho a maior expectativa de chegar aos 100. E eu falo assim, eu tenho uma amiga que fala assim, não, eu só quero chegar aos 100 se eu estiver andando, tá? Eu falei, olha, eu se tiver que empurre a cadeira de Já rodas, está valendo. para mim tá tudo certo. Então assim, eu não tenho essa expectativa. Se eu não aguentar andar e tiver que empurre, tá ótimo. O meu companheiro usa aparelho de audição. Então eu falei também, se eu tiver que usar aparelho, para mim tá tranquilo. O que eu penso assim, né? Eu tenho um monte de livros que eu não li ainda, tem alguns que eu guardo, eu falo assim, esses aqui são para reler na velhice. E tem uma garotada, eu vivo com pessoas muito jovens, né? E sempre tem um que fala assim, olha, na sua velhice eu vou ler no seu ouvido. Pode Ah, que contar fofo. comigo, que bom, né? Eu É, falo, Bruninho, tá tá registrado anotado isso. aqui, ó. Tá anotado. Então, assim, eu espero, sabe, poder ter a oportunidade de viver com outras gerações, quem sabe continuar aprendendo algumas coisas, né? Eu estou sempre aprendendo. É, na pandemia, eu ensinei a minha mãe a usar o celular, porque a gente precisava encontrar um jeito de se falar. Minha mãe reaprendeu a escrever durante a pandemia com o celular, imitando a gente. No começo, ela escrevia tudo emendado. E aí um dia ela me perguntou assim, por que vocês põem ponto quando vocês escrevem? Aí eu expliquei, falei, mãe, porque a gente tem vírgula, tem ponto, para poder marcar, mas não se preocupa, pode continuar escrevendo assim que a gente entende. E minha mãe, com 84 anos, ela falou, me ensina, eu quero aprender. Eu quero ser igual a minha mãe, aos 100 anos, poder falar para alguém assim, olha, me ensina, eu Mas é, quero aprender. é. Nossa, acho que só essa fala, eu acho, porque essa fala, se pensar, estávamos falando em outras conversas, assim, vamos dizer, desse mundo tão competitivo, onde as pessoas talvez não tenham nem coragem de dizer que querem aprender, porque elas são quase que forçadas a se apresentar como já sabendo tudo, né? Então, como é que você vai falar, ter essa coragem de falar, olha, me ensina que eu quero aprender? E eu acho que esse descanso é tão bom, né? Porque não tem nada melhor do que a gente, primeiro, saber que não sabe, que não tem problema nenhum não saber e ter vontade de aprender, né? A gente fala muito, e pensando em longevidade, a gente fala muito da importância dessa educação continuada, vamos dizer, em termos mais, vamos dizer assim, mais corporativos, né? Mas no pessoal, é isso, a gente tem que estar mesmo querendo aprender o tempo todo, né? Estava falando da sua mãe na pandemia. A minha mãe na pandemia estava tão bonitinha. Minha mãe está com 94. E ela dá aula de religião, que é a praia dela, é o que ela gosta, é o que ela acredita, tal, para as amiguinhas na faixa etária semelhante. Aí começa a pandemia, aí ela, vocês não vão me trancar em casa? Eu, como assim? Não vou fazer meu chá com as minhas amigas e dar minhas aulas e não sei o que. Bom, meu cunhado montou para ela uma reunião no Zoom. E a danada não é que aprendeu, entendeu? E depois ela fala assim, por que vocês todas aí para as amiguinhas ficam com essa cara parada aí? Façam alguma coisa. Assim, porque, tipo, conversar com um monte de carinha, né? Assim, Que não, eu ótimo. 94, quer dizer, já 90, né? Então, essa disposição, né, você falou, né, que você quer ficar como a sua mãe, eu também acho que quero ficar como a minha, viu? Querendo, tendo essa coragem mesmo de entrar. Esses devices eu vejo, eu tenho 64, já me assusta às vezes, já não consigo mexer tanto. Ela fala, e ela vai e faz, e vai indo, né? É. Não, e é lindo isso, né? Eu convivo muito tempo, principalmente com os jovens, porque eu trabalho formando jovens como leitores, né, e como mediadores de leitura nas bibliotecas comunitárias. E eu participo de encontros lendo com eles, né? A gente se encontra para ler pelo menos uma obra clássica ou contemporânea e conversar juntos, né?
legal. E para eles é uma coisa muito interessante, né? Ver uma mulher adulta que é conhecida já. Eu sou a Bel da literatura em muitos lugares onde eu ando. E eu leio, sento, falo na minha hora de falar. Eu não vou para dar palestra, eu vou para compartilhar. Então, esse aprendizado na vida, eu espero carregar e espero que esses meninos e meninas também carreguem para a vida deles, né? Aquilo que a professora Leda Maria Martins, né, ela fala para a gente desse tempo espiralar, né? A gente não sai daqui para chegar lá na frente, né? A gente sai, a gente volta, a gente recomeça, a gente vai de novo. E nesse tempo espiralar, a gente tem tanto para aprender com as nossas mães, né? Eu e você É. trouxemos nossas mães e com quem vai chegando, né? Então, essa sabedoria, eu espero que a gente carregue, que a gente estimule quem está chegando a carregar também, né? Fazer esse tempo em espiral, nos ensinar, né? Com quem veio antes e com quem está chegando. É. Nossa mãe, né? A Bel. Não, eu fico pensando assim, Belzinha, qual que, eu acho que para muitas das pessoas com quem você, né, que você vem compartilhando essa trajetória, né, o papel da inspiração também da Bel, né, eu acho que tem uma coisa que a gente sempre falava assim, quando você não tem esses, não fala role models, estou esquecendo, esses modelos mesmo de pessoas que você, eu acho que você abre um novo caminho aí para um monte de gente, né, que vê a Bel chegando onde ela quer chegar ou onde a vida está levando ela, né? Eu acho que tem muito disso. E como que você vê assim da Bel, né, de anos atrás, que estava lá lutando com a Valdênia e para a molecada que está lá hoje, as coisas mudaram ou não mudaram? Olha, acho que tem. Eu falo assim, eu tenho uma sorte, né? Eu venho de uma família, nós vemos de uma família com muita falta financeira, assim. Eu lembro bem da minha infância, mas uma família com muito amor. Isso já é uma sorte, né? Uma família com muita amorosidade, com vó que coloca no colo, que conta história, com família que tinha vitrola, colocava música e a gente cantava junto. Então isso já é uma sorte, né? Depois eu vou e construo, faço parte da construção de um Brasil que lê, né? São tantas as estatísticas dizendo que a gente lê mal, que a gente lê pouco, e eu ando num lugar em que as pessoas leem. E eu ando num outro lugar, né? Eu carrego com muita honra um prêmio que eu ganhei, que chama um prêmio Pessoa Inspiradora. Então, às vezes eu chego em alguns lugares, né? Eu falo assim, olha, se eu não tiver nada para contribuir aqui, eu espero pelo menos inspirar quem está aqui. Que é um prêmio super bacana, né? Esse título, né? Alguém que inspira outras pessoas. E eu vivo em contextos de extrema inspiração. Eu tenho consciência, né, que eu me salvei também porque eu comecei a encontrar pessoas, né, os poetas negros, a professora que me deu o livro de Paulo Freire na mão, pessoas que eu ia olhando, né, muitos deles fellows, né, da Choca, e aí você olha e fala assim, gente, sabe, não está tudo definido, é possível. E eu decidi fazer da minha vida esse lugar, né? E hoje eu vejo, eu estou falando dos meninos da biblioteca, tem gente de 14 a 32 anos. Eles fazem exatamente a mesma coisa que eu fiz com eles. Eles são jovens carregando outros jovens. Porque a inspiração, né, não é um pozinho que você joga em cima da outra pessoa. É pegar na mão e carregar para os lugares em que você anda, é dar um livro, né? Não só falar assim, olha, lê isso aqui, mas falar, olha, esse livro aqui mexeu comigo, talvez ele mexa também com você. Quando você terminar de ler, vamos conversar. É levar para evento, é ligar às vezes quando você percebe que a pessoa não está bem. Então, inspiração é uma ação, né? É uma ação em que você vai abrindo os caminhos, né? Em que você vai
dizendo para as pessoas, olha, não é um mistério onde eu cheguei. Fazer isso aqui, né? Essa entrevista em que a gente começa a olhar e falar, como é que a gente chegou aqui? Às vezes, né, a gente tenta trazer essa coisa, não, olha, eu mereci, eu fiz por merecer. Não é só, né? Não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Hoje, quando eu vejo jovens construindo as suas bibliotecas pessoais, isso reafirma para mim a importância da biblioteca comunitária. Eles precisaram compartilhar livros, compartilhar leituras, e aí depois falar, olha, tem alguns livros que eu quero que estejam bem pertinho da minha mão. E eu vejo depois eles comprando livro e dando de presente para vizinho, para sobrinho. Então, é nisso que eu aposto. Eu vivo nesse Brasil, nessa São Paulo, que isso continua acontecendo, Clarinha. Uma coisa que eu sempre admirei muito na Bel é assim, né? Ela contou um pouco da trajetória, né? E desses momentos, ela fala lutando, mas o lutar da Bel nunca foi combativo, né? A Bel tem uma graça, assim, que eu sempre falo, ela me mentorou muito nas questões raciais dentro da Choca, no momento que a gente queria trazer mais fellows negros, e ela foi uma delas, e depois ela me ajudou a pensar muito, ajudou todos nós, né, a pensar muito em como fazer, né, isso de uma forma mais ampla. E uma das coisas que eu sempre vi foi esse jeito gracioso de falar de assuntos muito difíceis e que por muitas vezes eles são muito combativos, né, em como as pessoas dialogam. De onde vem isso, né? Você nasceu assim? Como você acha que esse jeito, né, te ajuda? Eu queria entender um pouco, né, como é que você vê isso, porque não é tão comum de onde você vem enfim, como você foi construindo essa trajetória. Olha, foi escolha, Clarinha. Eu falei já, né? Ser filha do meio, né? Ajuda. Ajuda bastante, porque você está ali também, ninguém está muito se importando, tem um brigando aqui, tem outro ali, Dançando ali. e dançando ali, você está no meio, você tem que construir o seu caminho. Mas tem uma coisa, assim, que eu sempre tentei entender, assim, quem são os meus inimigos, né? Então, assim, eu não vou gastar tempo brigando com alguém que não é o meu inimigo. Alguém que muitas vezes, né, tem um problema na construção da linguagem, tem um problema na compreensão dos privilégios em que vive, sabe? Então, eu não estou querendo passar pano em racista, né? Como diz, né? Como tem isso também, né? A gente vê isso muitas vezes acontecer. Mas eu quero muito mais trazer as pessoas para a reflexão, e aí a literatura e a arte ajudam demais, né? Nesse sentido. Porque, sem dúvida, né, um autor, ele tem uma intencionalidade, mas as melhores obras de arte, os melhores livros, a intencionalidade é a discussão, não é o doutrinamento. Então, assim, eu não quero também à força dizer para as pessoas que elas têm que ser boas, que elas não têm que ser racistas. Então, assim, a gente tem que ter lei para coibir racismo, a gente tem que ter lei para punir racismo, para punir misoginia. Agora, eu não quero perder a chance da gente conversar sobre esses temas. Não só uma discussão legal, mas uma discussão assim, qualquer livro que eu leio com os meninos e meninas, a primeira pergunta que eu faço é: onde é que esse livro tocou em você? Como é que seu corpo sentiu? Como é que você sentiu isso? Então, eu não quero perder essa chance, em qualquer debate, de perguntar para uma pessoa como é que esse tema te atravessa. Porque sem isso, a gente não vai para lugar nenhum, né? Aí a gente precisa da lei. Mas se a gente está falando de educação, de construção, então eu tento sempre. Olha, eu tive essa semana passada mediando um encontro para conversar sobre direitos humanos. Eu estava com o meu programa prontinho, claro, eu já saio de casa com o plano B, C, D, E, né? Mas eu achava que pelo menos o plano C daria certo. Qual era o texto, a atividade.
Aí eu chego numa reunião que começa com uma mãe falando do assassinato da filha dela de 16 anos. Quem é que vai parar uma mãe que está contando o que é perder uma filha aos 16 anos assassinada? E ela foi convidada pelas pessoas da justiça a falar: se a senhora quiser, a gente mata quem matou a sua filha. E ela falou: não é isso que eu quero. Eu sou uma defensora dos direitos humanos, mas eu quero conversar com essa pessoa. Ela precisa saber que ela matou uma menina maravilhosa. Quem vai parar essa mãe? Qual é o plano que você tem para executar numa conversa dessa? Então você tem que encontrar, né, um jeito de como é que você ouve, como é que você acolhe, como é que você conduz a conversa. E foi o que eu fiz. Então, e depois as pessoas agradeciam muito, porque aí muitas outras dores vieram, essas pessoas estavam sem se encontrar há muito tempo. Eu não gosto de encontrar a dor das pessoas, mas eu gosto de saber lidar com elas, porque é um jeito que eu vou aprendendo também a lidar com as minhas, né? É. Ai, gente, não queria deixar a gente Não, mas você baixo, sabe mas que é... a Bel e o IBEAC ganharam o prêmio Jabuti no ano passado. Conta um pouquinho do que foi o seu estudo, né? Como, enfim, conta um pouquinho pra gente. Olha, ganhar um prêmio Jabuti é uma coisa maravilhosa, né? Por tudo que o prêmio representa e ganhar esse prêmio pelo fomento à leitura. Não sou só eu que ganho o prêmio, mas é um território, né? Foi tão lindo o dia que eu levei o Jabuti para as crianças de Parelheiros. Eles gritavam, né? Eles falavam: nós ganhamos, nós ganhamos. E é isso, né? Um território que até 2010 não tinha nenhuma biblioteca, nenhuma. Ganhar um prêmio Jabuti, é verdade, nós ganhamos. Foi lindo ver as crianças carregando aquele jabutizinho, né, pulando. E ele é um prêmio que vem reconhecer esse nosso esforço, né, num território em que se morria aos 56 anos, com os maiores índices de gravidez na adolescência, sem nenhuma biblioteca. E hoje a gente tem 5. E a gente começou com uma biblioteca dentro de um cemitério. No lugar de morte, a gente começou a reinventar a vida e construir uma biblioteca com jovens que estão geralmente na mira da execução sumária. E eles estavam lá, tropeçando nas palavras, tropeçando no medo de errar, e eu digo que é também um medo de acertar. Eles são filhos de agricultores, de trabalhadores braçais, como eu fui. E aí eles começam a se perguntar: gente, e se esse negócio dá certo? Para onde que a gente vai? Porque se dá errado, você continua a história que já está pronta. Mas se dá certo, você tem que inventar um outro caminho, um caminho que a gente ainda não sabe. E aí eu decidi no mestrado estudar sobre isso, né? Estudar as mobilidades que uma biblioteca proporcionou à vida de 5 jovens e à vida de um território. Então, um estudo, né, baseado no conceito de mobilidades, que é o John Urry, né, a Mimi Scheller, que conceituaram isso, são 2 ingleses, que falaram que as mobilidades podem ser um jeito para a gente estudar a sociedade. E aí eu olho como é que a biblioteca ela provocou a mobilidade de corpos, de objetos, de imagens e de imaginários. De corpos, porque esses meninos começam a sair do extremo sul da cidade de São Paulo para frequentar eventos literários no centro, para frequentar teatro, para frequentar livrarias. E, ao mesmo tempo, uma biblioteca num cemitério começou a atrair muita gente. Os corpos começam a ir para lá também. A gente começou a ter livros circulando. As pessoas começavam a doar livros para a nossa biblioteca. Só que a gente também publicou livros. E o nosso livro começou a vir para o centro. As pessoas chegavam lá e queriam fotografar esses meninos da periferia que leem, mas só que ao mesmo tempo elas eram fotografadas e as imagens começavam a circular. A gente começou a fazer com que o nosso imaginário de livro, de leitura, de leitor, circulasse.
E os imaginários das pessoas também, a partir de uma biblioteca no cemitério, também começam a se movimentar. Acabou de ser publicado um livro, Flor de Pedra, é um livro machadiano do João Zanello Carrascosa, que é um grande escritor brasileiro, e o Flor de Pedra é um cemitério que está destinado a acabar, um cemitério de Cravinhos, uma cidade do interior de São Paulo, e aí fala, não tem mais sentido esse cemitério estar aqui. E é o cemitério que conta a história. E aí ele começa a falar sobre a vida das pessoas. Cada vez que chega um morto, ele tenta reconstruir que vida aquela pessoa teve. E aí chega, de repente, um momento que a única chance para esse cemitério não fechar é ele ser uma biblioteca. E aí o cemitério fala, isso não é uma história original, porque já teve uma biblioteca, tem uma biblioteca em Parelheiros, dentro de um cemitério. O livro é dedicado a nós. Ai, que lindo. Então, imagina, gente, um lugar que até pouco tempo, há 17 anos, não tinha nem biblioteca, nem gente que achava que os periféricos deveriam ter uma biblioteca comunitária. E hoje essa biblioteca está no livro de um grande escritor, ganhou o prêmio Jabuti. Então, é felicidade muito grande a gente estar construindo essa história. É difícil falar com a Bel sem chorar, né? Ai, meu Deus do céu, que lindo, viu? Olha. É muito lindo, Bel. Acho que tem eu acho que acompanhar a trajetória de gente como você é um dos maiores presentes, assim, vai ter que cortar isso. Não tem que Você é minha cortar. amiga, minha fã querida. Não, mas É muito. Ah, mas é uma coisa boa, sabe, Renata e Clarinha. Eu fico, às vezes, né, a gente faz uma vivência na comunidade, que hoje nós temos 5 bibliotecas, nós temos uma casa no meio do caminho, a gente inverteu o ciclo de morte. A gente começou no cemitério, na verdade, na unidade de saúde, fomos para o cemitério. E hoje a gente tem uma maternidade literária. Então, assim, a gente inverteu o ciclo de morte que aquela comunidade vivia. Então, hoje, até a maternidade literária, que fica atrás da maternidade em Interlagos. Então, às vezes, a gente faz vivências, né? As pessoas vão lá visitar as bibliotecas, conversar com as mães mobilizadoras, com os jovens. E muitas vezes as pessoas falam assim, você fica babando olhando para eles. Eu fico emocionadíssima. Eu acho lindo ver uma comunidade que qualquer pessoa lá que você entreviste e você pergunta para ela assim, mas por que você faz o que você está fazendo? Pergunta para uma mãe mobilizadora, para um jovem, e eles falam assim, eu quero fazer de Parelheiros o melhor lugar para se nascer e para se viver. Então, uma comunidade que consegue, né, dizer que o que ela faz, né, aquilo que a move é fazer do seu lugar o melhor lugar para se nascer e viver. Todos nós somos filhos de pai e mãe que, para conseguir viver, tiveram que abandonar a sua terra. E eles estão lá falando, a gente vai transformar. E dentro dessa transformação, né, eu sei que aqui nessa série de programas teve uma entrevista à Suzana, né, que é uma pessoa que está tão ligada, né, tão conectada à natureza, que ensinou tanto para cada uma de nós. A gente vai estar plantando 10.639 árvores em Parelheiros. A nossa biblioteca na pandemia, para a gente levantar essa live, contar uma coisa boa aqui também. A gente, na pandemia, perdeu a nossa sede no cemitério e ganhamos um terreno. E nesse terreno a gente tem que cumprir um termo de compensação ambiental. É um terreno em que foram plantados pinos, né, anos atrás. A região virou uma área de proteção ambiental e agora a gente vai cumprir esse TCA, o termo de compensação ambiental. E a gente tinha que plantar um pouquinho mais de 10.000 árvores. Nós decidimos plantar 10.639, porque esse é o número da lei contra o racismo na educação. Então, as muitas Bels vai juntando aquilo que a gente é também, né? E a gente decidiu fazer um plantio antirracista numa campanha que se chama Contra o Racismo
eu planto. Porque plantar, a periferia plantando árvores, a periferia regenerando uma floresta. Poeta essa. Não Bel, tem. né? Nossa Senhora, meu Que a Deus. literatura faz com a gente, Não né? Que a é? literatura faz com a gente. É. Então vai ser uma ação linda, né? A gente vai fazer isso até agosto, não sei quando esse programa vai ao ar. As pessoas ficam convidadas a seguir o IBEAC e saber ir lá plantar com a gente, plantar contra o racismo, devolver floresta para essa cidade. Ixi, Bel, nossa mãe. Clarinha. Nossa, Aquelas coisas que eu muito sei que nem obrigada, você, Bel. quando eu crescer, tem muito É, Tá. nossa, Você que que me levou para a inspiração, viu? Choca. Você, Maria Clara. Essa menina é danada, É. né? Nossa, que presente, viu, para te conhecer e ouvir. É uma poeta, né? O que você já produziu agora? Vamos lá, fora as Fora o jabuti. bibliotecas, assim, fora o Jabuti, assim, me conta das suas obras. Então, eu nem sou uma poeta. Não, né? Tá bom, pode ser. Agora, eu leio bastante, né? Então, livro publicado, eu tenho um livro, que é o livro Parelheiros, Idas e Vindas, Ler, Viajar e Mover-se com uma Biblioteca Comunitária. Um livro que tem pós-fácil dos jovens, tem também pós-fácil de outras pessoas, prefácios de outros, mas foi muito bonito ver os jovens da biblioteca fazendo um pós-fácil numa linguagem formal e se sentindo orgulhosos disso, né? Porque Deve a gente ser fala lindo. muito disso, né? Que a gente não nada sobre nós sem nós, né? Então não poderia falar deles, falar de nós sem que eles fizessem parte. A gente tem um livro para crianças que chama Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver. Então, um livro construído também com a participação de mães e de professores, de parelheiros. Nós fotografamos as crianças e fizemos poesias sobre os movimentos da criança. Criança brincando, criança rindo, criança chorando, criança olhando. E está para sair agora o terceiro livro. O terceiro, ele é um livro sobre as plantas de parelheiros. Nós pegamos as crianças e pré-adolescentes, fizeram derivas pela comunidade, desenhando a natureza. Então, eles estão ilustrando o livro para os seus irmãos. E aí vai ser um livro de poemas curtos sobre as plantas e as flores de parelheiros. Ah, que lindo, viu? Eu vou querer conhecer, ver Opa! esses livros. Depois me fala como que a gente faz para adquiri-los. Então, eles estão, né, esses dois estão nas livrarias físicas, em várias de São Paulo, mas também é possível comprar pela editora, que é a Solis Luna e o Selo Emília. É possível também comprar pela Amazon. Então, colocando os títulos, você encontra ele disponível, mas vem visitar a gente em Parelheiros e compra lá. É, também, né? Nossa. A Bel, você sabe que a Bel, a Lila, minha filha, ama a Bel, né? E ama. É engraçado, porque desde pequenininha, assim, acho que, Bel, eu acho que você deu a primeira boneca negra para a Lila, aí Acho que depois. foi. Aí a Lila olha para a Bel e eu não sei o que ela vê, assim, mas é aquela coisa assim, a mulher linda, tudo, a referência de beleza e cor, né? Então, toda vez que a gente vê uma mulher muito linda e colorida, igual a Tia Bel, tudo é igual a Tia Bel. E aí é muito interessante, assim, porque a gente falava muito anos atrás, né, dessa referência, assim, da falta de boneca negra, da falta de, né, de referência, e ver a minha filha de novo crescendo com, né, com esse, né, você estava falando assim, a menina que não era nem bonita, a filha do meio que não era nem bonita, não sei onde, né? Exato, eu ia falar que ela falou coisas incríveis aqui, exceto essa abertura. Essa parte não foi muito. Que ela porque mulherão não sei o que você fala a respeito de mulheres altas, que olha só, eu acho que são incríveis. Olha, mas na minha geração, Renata, Bom,
Bom, não tinha nem roupa para o nosso tamanho, né? então, Eu no andava sempre sapato, com até calça hoje, o que eu curta. brigo, eu falo assim, sapato, até hoje não acha para comprar, é uma coisa, mas continua, desculpa, Desculpa. quis cortar Não, mas que... é isso, mas eu acho que tenho, assim, a Bel me ensinou, a gente estava falando um pouco, né, os fellows, né, e poder estar com vocês, crescer com vocês, né, entender a vida, o mundo com vocês e as referências mesmo. E aí quando você tem um filho ou uma filha, levar isso, né, esse olhar diferente e esse olhar real, não diferente, real. Mas eu nunca vou esquecer, assim, né? Porque a Lila, assim, quando vai para uma loja de brinquedo, é a boneca negra, é porque é linda que nem a Tia Bel, porque é tudo que nem a Tia Bel, tudo que nem a Tia Bel. Então tem uma coisa ali da beleza que não é só beleza aí fora, não, né? A Bel é esse ser de luz que é uma coisa onde ela chega, eu falo, Leonina, cheguei, né? E, enfim, presente. Ai, que alegria ser amada pelas filhas das amigas, né? Você imagina que coisa boa demais, né? Boa demais, né? Adoro, adoro. Bom, nós temos que ir encerrando aqui, né? Que o tempo vai passando, dá uma dó, que a conversa tá ótima. Nossa, uma presença presente, essa presença, viu? De verdade. Queria super agradecer, né? Por essa conversa e queria te pedir assim, né? O que você pode, que pergunta você quer deixar para quem estiver nos ouvindo e para nós mesmos? Eu quero essa pergunta para mim, para a gente sair daqui mais preparada e mais aberta para ajudar você no que você faz, assim, de fato, ter um posicionamento de vida que favoreça aí esse terreno que você atua brilhantemente. Nossa, que difícil. Hum, Que pergunta difícil. Olha, acho que uma pergunta, né, que difícil aqui, tô pensando, né, mas acho que é algo que a gente precisa sempre se perguntar, né, é o que eu posso fazer para diminuir as distâncias entre onde eu estou e o que eu não conheço. Uma pergunta que eu acho que é melhor que essa, né? É sempre nos lugares em que a gente estiver, a gente dá uma olhadinha em volta e perguntar: quem não está aqui? Quem não está aqui? Acho que tudo que eu tenho feito, Renata e Clarita, tem sido muito para que as pessoas possam ocupar todos os lugares. Por muito tempo, as pessoas se acostumaram a não ver outras nos lugares em que elas estavam e achar que quem não está é porque não quer. Então, acho que se a gente puder, em cada lugar que a gente estiver, se perguntar quem não está aqui e o que eu posso fazer para a gente ter mais diversidade onde a gente anda, as distâncias vão diminuindo, né? Muito obrigada eu que por essa agradeço. conversa. Muito obrigada, Fico com essa Clarinha. pergunta como inspiração. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Belzinha. Obrigada, Rê. Obrigada a vocês. Bom.